Olá, então, aqui uma- um bônus meu para minha página, onde eu vou falar um pouco sobre esse átomo aqui, né? E o que é um átomo? Um átomo nada mais é do que a unidade mínima de composição da matéria. O que é isso? Em toda cadeira, por exemplo, tudo que você imaginar que for físico, tem um monte de átomos grudadinhos que vão formar, né? Vão formar uma cadeira. E aí você tem lá qualquer coisa, por exemplo, uma cadeira, uma pessoa, qualquer coisa. E aí milhares, bilhões, trilhões de átomos juntinhos, grudados, que vão formar a matéria que nós conseguimos ver, né? A macroscópica e a microscópica. Tanto nós, seres orgânicos, quanto a matéria inorgânica é composta por átomos, né? E aí, que acontece? Nós temos, nós temos os elétrons, nós temos os prótons e nós temos o nêutron, né? Os nêutrons. O que é composto os que compõe os elétrons? Vou colocar o Ezinho aqui. É uma carga negativa, né? Do que compõe, qual carga que é a dos prótons, então? É as positivas, né? É as positivas. Qual carga que tem os nêutrons? Como o próprio nome diz, ele não tem carga, nem positiva, nem negativa. Então, elétron é composto por cargas negativas, prótons por cargas positivas e nêutrons que não tem cargas. O núcleo é essa parte aqui. Ó. E aí, aqui fica os prótons e fica os nêutrons. E essa parte aqui é onde está concentrada a maior parte de massa de um átomo, né? E aqui nas redondezas, na parte periférica, ficam os elétrons. E esses elétrons, a mesma quantidade a mesma quantidade de elétrons que tiver aqui fora, vai ter aqui dentro, caso o átomo seja neutro, né? Caso o átomo seja neutro, a mesma quantidade de elétrons vai ter a mesma quantidade de prótons. Então, em um átomo neutro, vai ter a mesma quantidade de elétrons e de prótons, certo? Agora, se nós estivermos falando de um átomo que não tem essa igualdade, então nós estamos falando de íons. E o que são íons? São aqueles que têm ou uma quantidade maior de elétrons ou uma quantidade maior de prótons. E aí nós chamamos de cátion. Nós temos os cátions e nós temos os ânions, né? Eu vou escrever aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos os cátions, tá meio feio, mas dá para entender. Temos os cátions e nós temos os ânions. E aí, com esses cátions, com esse cátion e com esse ânion, o que dá para saber? O cátion é um íon que tem uma energia positiva, tem uma carga mais positiva. E o ânion é um átomo que tem uma energia mais negativa, certo? Então, nessa primeira aula, o que nós vimos? O que é um átomo? Que tudo ao nosso redor, todo o universo é composto por átomos, tanto a matéria orgânica quanto a matéria inorgânica também é composta por átomos, né? E que o elétron tem uma carga negativa, o próton tem uma carga positiva e o nêutron é isento de cargas elétricas. E que
o cátion, e que quando que você não tem uma igualdade entre elétrons e prótons, isso se chama cátion. Cátion é quando tem uma energia mais positiva e ânion é quando tem uma energia mais negativa, certo? Então, numa próxima aula, nós iremos falar os casos específicos, que são, né, os isótopos, né, os isótopos, e aí nós temos umas variações que eu vou estar comentando com vocês na próxima aula. Bom, fico por aqui e até mais.